Ei, cintilantes! Olha só, eu fiquei sumidinha esses dias, mas foi por um motivo muito especial. Eu estava numa aventura cintilante, num acampamento de fadas. Vocês já acamparam alguma vez? Aqui no Reino Cintilante é assim. A gente vai para um lugar bem legal, cheio de sombra e água fresca, para a gente poder colocar as nossas cabanas. Mas se você quiser, você pode também escolher uma árvore, é super divertido. E aí, você reúne os seus amigos e reúne toda a sua família, né? No nosso acampamento aconteceram várias coisas. E aí você tem que ser muito cintilante e muito tranquilo para não perder a paciência. Por falar em paciência, lembrei das minhas primas, Iris e Solar. Ai, só de lembrar me dá vontade de bater com a varinha na cabeça delas. Flora, Flora, violência não resolve nada. E não é coisa de fada inteligente. Eu sei, mãe árvore. Respira, respira e não pira. Voltando ao acampamento, a gente na hora de brincar, de pega-pega no ar, a Iris e a Solar pegaram a minha varinha de condão e esconderam. E depois ficaram mexendo nas minhas asas, implicando comigo. Eu fiquei bem chateada. E outra coisa que aconteceu, na hora de comer, todo mundo estava junto e todo mundo falava ao mesmo tempo. Não dava para entender nada, era a maior confusão. Foi então que, de repente, a mãe árvore sacudiu as suas folhas e veio uma brisa no nosso rosto. E aí ela falou que a gente é uma família. Os animais, as plantas, as fadas. E a gente precisa ouvir e precisa cuidar um dos outros, porque mesmo sendo diferente, o amor nos une. A mãe árvore também me ajudou a resolver a questão com a Iris e com a Solar. Ela disse que a gente precisa conversar quando a gente fica chateado com alguma coisa. E aí a pessoa vai nos conhecer melhor. Vai ficar mais fácil de brincar sem brigar. E foi exatamente o que aconteceu. A gente conseguiu encontrar uma brincadeira nova, muito divertida. Encontrar vagalumes. Vocês já viram um vagalume? Eles são seres iluminados que ficam no céu e eles dançam. E aí a gente só consegue ver os vagalumes numa noite no meio da natureza. Tentem achar por aí algum vagalumes, vocês vão ficar encantados. E foi isso que a gente brincou. A gente assistiu o espetáculo da dança dos vagalumes. Essa experiência foi muito legal. Na verdade, pensando bem, o acampamento todo foi bem legal. Eu acho que eu até vou lá perguntar para a mãe árvore quando que vai ser o próximo. Mãe árvore, quando que vai ser o próximo acampamento? Porque é tão fácil lidar com as pessoas na rua, mas é dentro de casa que os embates acontecem. Dizem que a gente não tem armadura, que a gente não tem cerimônia dentro de casa, somos quem somos. Mas isso dá o direito de falar do jeito que quiser, sem cuidar com quem vai receber? E você conhece a sua família? Sabe as diferenças, características de cada um? E faz a essas pessoas, que são as pessoas mais importantes da sua vida, o que você gostaria que fizesse com você? Vamos falar sobre isso? Fazemos parte de uma geração que aprendeu a reprimir os sentimentos, que não se acolhe, que tem medo de falar, às vezes não consegue nem identificar o que está sentindo. Tem as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, elas vinham com repetições. Faz do jeito que meu pai fazia, com a minha mãe fazia, mas os resultados nem sempre foram positivos. E hoje a gente tem uma arma maravilhosa, que é a informação. E como sempre, vamos voltar às nossas palavrinhas mágicas: conhecimento, respeito e empatia. Então, para nos ajudar a ter essa inteligência emocional, nós temos à mão vários recursos e estratégias, como a comunicação não violenta, a disciplina positiva. E por isso, nós convidamos a arquiteta que se encontrou na maternidade, na educação parental, na terapia emocional, Renata Spinacé. E temos também a professora Laura Silveira, que é a mãe da Olivia,
é a mãe do Thales e nas redes sociais ela é a mãe de adolescente trans. Muito bem-vindas, muito obrigada por estarem conosco para falar de família, para falar de linguagem do amor, porque cada um é um. E, Renata, qual a importância de conhecer as pessoas dentro de casa? Vamos lá. A importância de conhecer as pessoas dentro de casa é a mesma importância de se conhecer. Não tem como eu conversar com você de uma maneira franca e aberta sem saber o que você é, o que você gosta, o que você precisa, o que você quer ou espera de mim. E a mesma coisa dentro de casa não muda, pelo contrário, amplifica. Porque você está em contato direto com essas pessoas o tempo todo. A magia da vida acontece dentro de casa, nas trivialidades, nas coisinhas pequenas, no escovar um dente, pegar uma água, um copo. É ali que a vida acontece. A gente fica nessa ilusão de que a vida acontece nos grandes eventos, nas férias, nas viagens. E, de fato, para conhecer as pessoas que estão dentro da sua casa, você precisa primeiro conhecer você. E é importantíssimo isso, porque é você que molda o olhar. Você vai conhecer, eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 6, e provavelmente, se você for conhecê-las, você vai ter uma percepção delas totalmente diferente da minha. Então, eu tenho que ter essa experiência também de me conhecer antes de olhar para elas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, qual a importância? Se cada uma é diferente, meu esposo, minhas filhas, cada um de nós espera algo diferente. E às vezes o que um espera, o outro já tem. Eu não preciso igualar, pelo contrário. Tem que entender o que cada um quer, para assim oferecer. Sem desgaste, sem aquele cansaço de, ai, nossa, sou muito demandada. É óbvio, você tá dando demais. Mas como é que faz, né? Não é fácil, não. Eu também tenho 2, eu também sou de uma casa, eu tenho irmã, e, enfim, são 2 mulheres, mas não são iguais, uma é tão diferente da outra. Tenho 2 filhos, agora é um casal, minhas 2 sobrinhas são diferentes. Como é que faz para esse olhar? Professora, eu queria... Desculpa, gente, eu chamo ela de professora porque ela é professora, tá? Mas, assim, Laura, me diz, como que é identificar isso? Como é que faz para identificar essa... Lógico que é um exercício, né? É um exercício diário. Sim. Você também é filha tem irmãos? Então, essa história, assim, a gente está E só tem 2 filhos seguindo. também. Então, 2 nessa filhos. história de conhecer os irmãos, conhecer a diferença do pai e da mãe e os filhos. Fala um pouquinho. E quando você perguntou ainda para ela, né? Mas como é que consegue? É fácil? Não, e ninguém falou que seria fácil. Tá. Mas a pergunta... Essa cola não dera, É, né? a pergunta que a gente sempre pensou em casa, né? Eu e meu marido estamos juntos há 25 anos e demoramos muito tempo para decidir ter filhos e a decisão de ter filhos veio sempre com muita maturidade, com muito comprometimento. E a pergunta que a gente se fazia era: em que nossos filhos vão nos surpreender? Porque nós sabemos que surpreendemos nossos pais quando decidimos, por exemplo, sair de casa para estudar em outra cidade, coisa que geração anterior não fazia. Quando decidimos ir morar juntos sem assinar papel nenhum, coisa que geração anterior não fazia. Quando decidimos, agora vamos assinar papel, vamos morar cada um num canto porque passou num concurso. Então, a gente surpreendeu muito os pais. Todos os protocolos. E aí a gente pensava, quando a gente decidiu ter filhos, e eu me considero uma mãe velha, que eu tive filho aos 34 anos, a gente pensava, na época era mãe velha. Hoje não necessariamente, hoje eu acho que eu esperaria ter mais, mas na época era mãe velha. A gente se perguntava, em que nossos filhos vão nos surpreender? E aí? E a princípio, é um aprendizado diário. Mas você já conseguiu ter essa Não surpresa? Fala pra gente. Já te surpreenderam? Já, e a surpresa é diária e ninguém sabe que tem um filho trans até descobrir que tem um filho trans. Então, e é uma grande surpresa para qualquer mãe. Claro. Não é? Você não é ensinada sobre transgeneridade na escola, na família. Não é nem falado, né? Não é nem falado. A invisibilidade em relação à população trans é enorme, principalmente em relação à infância e adolescência trans. Então, hoje eu sou da diretoria social da ONG Minha Criança Trans, que tem associados 580 famílias de crianças e adolescentes trans do Brasil todo. Então, quando você pensa assim, uma coisa que só deu lá em casa, não é. Mas até você descobrir
outras mães. Hoje, a ONG, né, que também é recente, e outros olhares e acolhimento, você se sente realmente surpreendida. E aí a pergunta é, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, não tenho a menor ideia de como agir, porque é uma realidade muito nova para mim. Então, assim, não tem cartilha para nada, né? A gente não aprende nada em relação à maternidade fora da prática. Mesmo que a pessoa fale assim, o primeiro mês o neném é isso. Cada um é um, o seu vai ser outra experiência. A teoria a gente está lá A para teoria, prática. a adolescência é isso. A minha adolescência foi do mais velho em plena pandemia, ele falar, eu sou trans, aos 11 anos. E aí eu falar, como é que você sabe disso? Ele, eu sei, eu sempre me senti um menino, eu venho tentando me entender, mas agora eu tenho certeza. E aí eu falar, então agora eu tenho que aprender a respeito, porque embora eu seja professora há milhares de anos e tenha sempre tido muito contato com alunos de uma diversidade muito grande em todos os sentidos, aluno trans sempre foi o mais raro, aquele que era a exceção da exceção, porque inclusive a escola é um local de expulsão da população invisibilidade trans, e de expulsão. A evasão da população trans da escola é muito grande. Então eu não tinha conhecimento mesmo. Fui pesquisar, fui aprender para acolher, para garantir a ele o respeito, o entender a diferença, o mostrar para família. Porque essa primeira comunidade família é a que mais vai doer. Porque dali, sabendo, aqueles ali, aquele que são a acolhimento base, ali, né? E eu não falo só pai e mãe, eu falo pai, mãe, avó, tio e tia, que eles estão sorrisos. A gente sabe como é que família é de uma maneira geral. Tem aqueles que são carinhosos na frente, mas não é que nas costas, mas eles não sabem lidar, não sabem respeitar, enfim, alguns e não sabem. Também tem essa questão, né? Tem a falta de saber. E tem a falta de saber e a questão de não querer saber. E aí, tudo isso. Então, quando você primeiro trabalhar esse primeiro núcleo mais duro, porque lá fora, nós estamos aqui para dar aquela... E lógico que vai ter um momento que ele vai precisar estar sozinho. Mas ainda mais nesse início, ele é uma criança, né? Sim. 11 anos? Ele tinha 11 anos à época, hoje está com 13. Mas, de fato, assim, a família é o principal pilar para toda criança, para uma criança trans principalmente. Porque a partir dali, ele não pode chegar na escola e falar, olha, a partir de hoje o meu nome é Thales, tá? Não, eu tenho que assinar um documento e falar, a partir de hoje o nome dele é Thales. Tudo da criança e do adolescente trans, quem garante é a família. Então a família tem que dar um apoio realmente incondicional. Então, assim, eu só quero reforçar que isso é uma coisa muito linda de se ouvir, de uma mãe, de uma professora, porque a gente sabe os índices que estão aí, né, os números que estão aí, da falta de acolhimento dentro da família, né, dessa população, da invisibilidade. Você não sabe de nada, você só vai saber disso quando não... E nega, e nega, e nega, e nega. E a gente sabe da importância, porque a criança é isso, ela não tem autonomia, ela não tem autonomia jurídica, ela não tem autonomia nenhuma. E se a família não acolher e não abraçar, eu conheço muitos casos e muitos relatos de crianças que saíram de casa com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, porque a família não acolheu. E aí ela teve que sobreviver no mundo sem esse acolhimento. Por falar, às vezes, porque a família não acolheu, porque não tinha conhecimento, porque não houve essa linguagem, né? Esse entendimento da linguagem do amor. Do amor, é isso que eu ia falar. E se não tivesse essa linguagem do amor, esse amor que a gente nem consegue explicar, você... Mesmo que... Também não posso dizer que na hora do susto não tem amor. Tem um susto. Pera lá. Eu imaginei, eu não estava pronta para isso, eu não estava entendendo. Vamos junto? É que a linguagem do amor nesse caso é vamos junto? Sim, exatamente. Vamos conhecer junto, porque você vai ter que me explicar, eu vou ter que entender, eu vou ter que também ele também está tentando entender. Né? É um processo que eles se reconhecerem. E eles não têm meios, né, de resolverem a própria vida sem a ajuda, sem esse suporte. Então, se a família não acolher, não há a possibilidade dessa autoafirmação, porque é uma questão de identidade, não é uma questão de sexualidade. E, infelizmente, também por desconhecimento, né, a nossa sociedade confunde muito as coisas e fala, uma criança não tem maturidade sexual
para isso. Não tem nada a ver com maturidade sexual, não é dizer se ele gosta de meninos, de menina ou dos dois, não. É uma questão de identidade. Você sabe quem você é. Desde os 2 anos de idade, na verdade, desde os 18 meses, você já se percebe como pessoa. Então, você, aos 4 anos, você sabe se você se sente um menino, uma menina, nenhum dos dois, os dois. Agora, daí a externar isso, cada pessoa leva um tempo Não, e diferente. aí é aquilo, aí socialmente, não, vai vestir esse vestidinho aqui, Sim, vai fazer isso aqui. Dentro de casa, É infelizmente, a gente atribui muito o gênero à genitália. Então, nasceu com uma genitália feminina, a gente chama de menina, masculina, masculino e pronto. Até isso ser desconstruído, e aí, de fato, quando você traz a idade, o índice no Brasil de expulsão, a média de idade de expulsão da população trans de casa é 13 anos. Isso é a média. E a expectativa de vida é 35. É absurdo demais. E se for, absurdo demais. se fizer um recorte de raça, cai para 28. É porque perde o senso de pertencimento, né? Sim. Não tem como florescer sem esse senso de tem. pertencimento. E a base desse senso, né, que eu pertenço, eu faço parte, É eu a sou família. visto, sou amado, Sou sou amado. respeitado, é na família. Mesmo se lá fora, algum Ninguém outro me lugar, aceitar. alguém o respeite do jeito que ele é, ainda vai ficar um buraco enorme. Que nada, nem ninguém nunca vai conseguir suprir. Porque a base mesmo, o pilar principal do pertencimento não aconteceu. Sim, e o contrário, né? Como você ia falar, mesmo se do lado de fora ninguém respeitar e for uma luta diária, ele sabe que ele tem A base. Nutrido dali a da base, base. que ele tem o refúgio dele, assim, que se der errado na escola, se ele sofreu um bullying na rua, se acontecer uma coisa negativa, ele pode na mesma hora pegar um telefone ou correr para casa e falar: Ele não pai, está mãe, sozinho. tá dando ruim, deu Deu ruim ruim. Não é agora, se ele não tem a casa, um acolhimento só da escola é É insuficiente. insuficiente. Não é só do trabalho, não Que Porque é não- um aluno, E que né? não tem, é isso que a gente está falando, e né? que não tem. Isso aqui é raro e dentro da escola, infelizmente, não tem esse acolhimento, é raríssimo ter. E aí, só voltando também, né, sobre essa importância, a gente sempre falou muito, eu já trabalhei muito com a Renata, já conversou muito a respeito disso, sobre a importância da gente conhecer. Então, o conhecer a nossa criança, conhecer aquele filho, conhecer e até para descobrir, respeitar, entender, passa muito pelo conhecer. Eu sempre falo, mas como é que eu vou me conectar com essa criança aqui, meu Deus do céu? O que ela vai... É conhecer. Quando você vai fazer um amigo, não é isso que a gente faz? Como é que é seu nome? De que você gosta? Não sei o que. Fulano gosta disso, ele é assim, né? Então a gente passa por isso. E quando a gente está com a criança, dificilmente a gente tem esse costume de sentar e respeitar e conhecer o limite, né? Eu tive o prazer de conhecer as filhas da Renata, que eu amo de paixão, e que são 2 crianças, sim, totalmente diferentes, com linguagens de amor diferentes. Isso é muito legal. E eu queria perguntar, ela falou diferentes. A gente é muito diferente e muito igual às pessoas? Ao mesmo tempo? Claro, claro. No final das contas... Olha que papo de doido, vamos Não, lá. É tipo isso. A gente gosta assim. No final das contas, se for olhar assim, panorama geral da humanidade, você vai ver que todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer reconhecimento, a gente quer elogio, a gente quer ser amado, a gente quer liberdade. Todo mundo é igual nesse aspecto. Todo mundo. Então, sim, somos muito iguais. Ao mesmo tempo, existe uma certa individualidade, que é isso que começa lá, que te separa. Sim. E que te faz única. O que é isso? É a sua história, é a sua ancestralidade, é seus gostos pessoais, sua trajetória de vida. Se for olhar, Suas é seu lutas. DNA, é seu... A Um contexto individualidade, todo né? que é exclusivo seu. Isso é maravilhoso, imagina, né? Se fosse todo mundo igual, qual é a oportunidade de crescimento e de aprendizado que a gente teria? Aqui na Vila Pindô é assim. Cada pessoa é única, cada festa é única. E o que é mais importante é ter muita energia. Eu sempre estou por aqui falando que a festa na Vila Pindô é diferente, mas hoje eu quero reforçar um outro conceito. Ela também pode ser personalizada de verdade. Quer ver só?
Nós temos um serviço de buffet elaborado com alimentos fresquinhos, de qualidade e um cardápio pensado especialmente para você. Mas sinta-se à vontade para deixar a sua festa com o seu toque especial. Temos champanheira, fazemos tábuas de frios e se quiser trazer o uísque, montamos um cantinho especial para você servir. Aqui a ordem é te escutar para a sua festa ficar ainda mais especial. Os adultos também têm espaço para se divertir e aproveitar a festa assim como as crianças. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente e todo mundo se diverte. A gente sabe que falar de amor, ela falou de conhecimento, e aí eu quero falar de amor, que é o que a gente é a base de tudo mesmo. O amor também, eu sinto isso, também é construído, também é uma construção. Um dia eu tive meu primeiro filho, né? Zé Pedro está com 5 anos, e aí uma amiga minha teve, quando eu estava grávida da segunda, também estava grávida. E aí eu falei assim, e aí, Mel, já tá apaixonada? Já, desde do resultado positivo. Falei, não, desde o resultado positivo você diz que ama porque é seu, porque tá na... Sabe aquela coisa muito de romântico? Estou grávida porque eu quero, isso é muito positivo se você querer, mas tudo é uma construção. A paixão, então, a criança nasce. Você sente uma dor do caramba pro parto. Os peitos doem a beça. Quando você não consegue amamentar ainda, tem aquela dor... E sangrando, né? Aquela Criança dor lá mamando, psicológica meu que eu Deus não do céu. consegui amamentar. Então, são dores de maneira diferente. Ou a dor física, ou a dor psicológica. E os São outros várias coisas. cobrando. E aquela criança rindo. E aquela criança não me deixa dormir. Que não tem coisa pior do que a privação pelo cansaço, pelo sono. Como assim você já é apaixonado, já ama desde sempre? Não, é uma construção, de fato. É uma construção. E não é pecado nenhum a gente dizer isso e reconhecer isso. Amo todos esses... Não amo o sofrimento, amo tudo isso que, apesar das dores e do sofrimento. E aí a pergunta é, o que pode nos ajudar na construção desse amor? Nossa, momentos de silêncio. Momentos de tensão. Vai. Pode falar. Valendo. Onde é que é essa letra? É que aperta? Então pode falar. É porque realmente é primeiramente é o olhar, né? Eu acho. Eu acho, eu vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica Não, aqui. eu já joguei tô uma dica. Então vai. Já consegui. Vou jogar a dica aqui. Assimilei. A gente falou sobre o conhecer a criança, mas eu acho que passa muito, professora, pela informação, por conhecer mesmo, estudar a respeito, né? Eu tenho um texto, que acho que foi o primeiro texto que eu escrevi depois da faculdade, que é: a gente não nasceu para isso, gente. A gente não nasceu sabendo ser mãe. Ai, você nasceu para maternidade. Não, peraí, você não nasceu para ser mãe. Biologicamente, ok, pode ser que sim. Mas a gente não nasceu, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa... Porque até aprendendo a gente ainda não sabe nada. Então, a gente precisa partir do princípio de estudar o assunto para se inteirar um pouco mais. Já dei minha contribuição. Participei. Agora vai minha resposta. Vai lá. Então, pra mim, assim, meu ponto de vista, tá? Amor, como qualquer outra coisa, é algo que se constrói de dentro pra fora. Quando você me perguntou como conhecer, conhecendo primeiro a ti mesmo, né? Classicão isso. Eu não consigo conceber o amor pro outro sem ter primeiro o meu amor próprio. Como que eu vou me amar? Meu Deus, eu sou assim. Crítica, autocrítica a gente tem de caçamba, Nossa, né? Todo gavetas. mundo. É só abrir as gavetas, tem várias. Tem que enxuxar, empurrar pra fechar. Eu preciso começar por mim. Então, sabendo quais são as minhas dificuldades, minhas tendências ao escapismo, às dificuldades mesmo, aos vícios de comportamento e também as minhas qualidades e virtudes, aí sim eu consigo pegar isso e entregar para o outro. É algo que eu nutro dentro e aí eu entrego. Sendo assim, passa a ser aquele tal amor incondicional que se fala tanto e pouco se assume. O que é incondicional? É sem condição alguma. Apesar de, ou independente de, a minha pequena pergunta muito isso pra mim. E se eu matar, você vai me amar? Vou te amar. Ai, cara dela. E se eu pular e estragar aquilo lá, você vai me amar? Eu vou te amar. É incondicional. Esse amor incondicional eu treino comigo. Renata, apesar de você ser isso tudo que você olha no espelho, eu amo você. Então eu consigo entregar pra Manuela, pra Rebeca, pra você.
Eu sinto que é por aí, sabe? É uma construção mesmo, quer falar? Sim, é uma construção e é diário. É. E é diário. Eu tenho muito essa sensação de que a gente não consegue amar uma pessoa no primeiro contato. Não tem como. Você pode simpatizar com a pessoa, gostar dela, aquele fui com a cara dela. Você pode. Pode até se apaixonar, né? Pode até Mas se apaixonar, mas é. amar é uma construção, se modifica com o tempo. Né? Existem formas diferentes de amar e de demonstrar o amor também. Então eu vejo muito que a família do meu marido é família de italiano. O italiano não consegue fazer nada sem pegar. Então para eles demonstrar amor, demonstrar afeto, tem que estar primeiro pegando, abraçando, toque. Eu já não sou do toque. Então para mim eu demonstro afeto muito mais com coisas que eu falo ou promovo para as crianças. Então eu já sei que gosta mais de um prato, eu faço aquele prato quando eu estou com as crianças. Afetos nesse sentido. Vi uma coisa que eu acho que as crianças vão se interessar, eu já chamo e mostro. Mas eu não sou de ficar pegando, mas eu entendo o pegar, o toque também como essa demonstração. Outras linguagens, né? Então são outras linguagens e é de fato uma construção diária porque as pessoas estão sempre em construção também. Então, quando você fala de eu me conhecer, eu sou uma Laura hoje, mas a Laura que eu era há 5 anos, já não... Claro. Tem coisas dela que ainda estão por aqui, mas tem coisas que já não estão mais. E ainda mais sendo professora, eu percebo muito isso, como eu aprendo muito dando aula e como eu vou mudando, inclusive, a minha forma de ensinar, de lidar com os alunos. Então, essa história de construção, para mim, vale para tudo, né? Na profissão, nos relacionamentos, principalmente com os filhos, e é diário, e está sempre mudando também. Muito legal. Uma pergunta que eu queria muito fazer, porque eu sinto que isso é muito pertinente. A gente está ali dentro de casa o tempo inteiro, cada dia mais, depois da pandemia, né? A gente ficou mais ainda, todo mundo trabalhando muito dentro de casa, sempre com as crianças. Mas nem sempre o fato da gente estar junto, estar ali, a gente realmente estar próximo, né? Você está ali, mas presente. E aí, como é que a gente faz esse equilíbrio entre estar de verdade presente, né? Ser presente na vida dessas pessoas que a gente tanto ama? Ponto 1, vamos lá. Abandonar o desespero pelo equilíbrio. Olha, Gente, vamos combinar que obrigada, a vida é Renata, muito obrigada. Já são 2 palavras para jogar fora, correria e equilíbrio. Na moral, não tem como equilibrar. É muita responsabilidade, é uma carga de responsabilidade gigantesca que, sinceramente, não precisa, só traz culpa. Porque é aí que nasce o nossa, eu tinha que estar com as meninas. O meu trabalho tá me chamando, vou pro trabalho. Nossa, não é aqui que eu tinha que estar. Vou pra praia com elas. Nossa. Minha casa tá uma bagunça. Eu tinha que estar lá porque a gente fica tão cansado, exaure tudo ali só na culpa. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu particularmente, eu indico muito que seja feito não precisa ser equilibrado. Ponto. Então, tem dias que eu não vou produzir nada e eu vou ficar 100% entregue com as minhas crianças, com o meu lazer, com os meus livros e tudo. Mas eu vou estar presente ali. Acabou, porque é o meu dia de fazer isso, ou minhas horas de fazer isso. Eu vou para o trabalho, eu tô de home office, então para mim eu tô no trabalho, eu tenho que me vestir de trabalho. Elas falam, agora você parece tia, mãe. É isso, então deu certo. Me visto de tia, tô dentro de casa, mas eu tô indisponível. Então, comunicar, É isso. né? Falar abertamente, eu estou disponível, eu não estou disponível. A verdade nua e crua é o melhor. Comunicação. A comunicação. a gente vai caminhando para o final. Então, esse episódio tá tão cheio de reflexão, né? E o silêncio tá só... Sim. Porque traz realmente A essa última reflexão. pergunta era sobre equilíbrio, a gente não vai nem perguntar, porque é pra jogar fora. Para que equilíbrio? Quero agradecer vocês por estarem aqui conosco. Quero saber se alguém quer falar, deixar uma palavra de amor, de identificação das linguagens de amor dentro das suas próprias casas. Vocês fiquem à vontade, o momento de vocês. Pode falar, Laura. Muito bom que você está aqui poder falar, né? Assim, não é um... Eu acho que
A gente não precisa criar ou construir um episódio para falar sobre diversidade, porque a diversidade está na nossa Tem que vida estar. toda Tem que estar, hora. toda E foi hora. tão bom a gente poder saber a história do Thales aqui. E eu, de coração, desejo que as pessoas tenham empatia e muito respeito por ele, pela sua família e pela construção de todas as famílias diante dessas histórias. O nosso maior desejo é esse, né? É que as crianças trans tenham os mesmos direitos e sejam vistas da mesma forma que todas as outras crianças, porque na essência elas são crianças e adolescentes, né? E o que a gente costuma falar de um modo geral, com mães que têm dúvida, que querem saber como proceder, é sempre, e isso vale para qualquer criança, independentemente de ser uma criança trans ou não, escute a sua criança, escute mesmo. A criança, ela não tem por que mentir, inventar, né, agir por mal, a menos que ela seja coagida a isso, a menos que ela já esteja num lar voltado para isso. Mas se é uma criança criada num lar onde ela tem respeito, amor, carinho, atenção, escute a criança, escute o que ela tem a dizer, porque a gente transfere muito para as crianças as nossas expectativas. E aí a gente quer ouvir da criança aquilo que a gente quer ouvir e não o que a criança tem a dizer. E isso é outro exercício quase que diário, né? Assim, Sim, o que total. será que a criança está achando disso que eu estou achando o máximo? Então, e o contrário também, eu detestei isso, nossa, eu não quero fazer isso, mas a criança quer, ela está empolgada. Então, a ideia de ouvir a criança, eu acho que é válida sempre, em todo contexto. E principalmente quando a criança começa a virar adolescente, ela quer ter mais voz ainda dentro de casa, ela quer mostrar que ela é alguém. E não é ter voz de mandar, é ter voz de ser ouvida. De ser Sim. ouvida. E isso, De se expressar realmente. o meu recado principal é sempre esse, assim, escute a criança. Muito bom, muito Obrigada. bom, muito válido. É Foi só um prazer, agradecer, né, gente. vocês duas a estarem aqui. E é isso, gente, o amor e respeito seguem juntos, né? Se é dentro de casa que tudo nasce, né, nós vamos cuidar para que a gente possa absorver o melhor de cada um. Então, desenvolver, nosso programa queridinho vai ficando por aqui e a gente espera na próxima semana. Obrigada, Obrigada, meninas. meninas. Obrigada. Até semana que vem. Até.